Olá, tudo bem? Sou o pastor Jefferson Debos, pastor da Ciel do Redentor de Carazinho, e te convido para hoje fazermos um estudo sobre a mordomia cristã. Nós vamos dar um tempo para o estudo dos credos, que é a série que nós estávamos fazendo. Nós já vimos então o credo apostólico e o credo niceno, ainda falta vermos o credo atanasiano, e hoje nós vamos fazer um estudo sobre um outro tema, sobre um tema que é comum nós estudarmos agora, no final do ano, em nossa igreja. O estudo sobre a mordomia cristã. E para isso nós vamos utilizar o estudo do PEN, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vamos utilizar um estudo feito pelo pastor Adelar, pastor da Hora Luterana. Iniciamos fazendo uma oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor nos concede, onde podemos meditar na Tua Santa Palavra. Muito obrigado, ó Pai de amor, por nos dar acesso à Tua Santa Palavra, onde o Senhor vem até nós e se revela a nós, nos mostrando a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu amor por cada um de nós. Dá-nos o Teu Santo Espírito para que possamos aqui realmente compreender a Tua Santa Palavra, que ela faça sentido para nós, para que nós possamos nos apropriar desta boa nova e assim isso mude a nossa vida e nos conduza o nosso viver. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso estudo hoje será baseado no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, onde diz: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estarem unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Antes de começarmos a refletir, então, nessas palavras, vamos cantar o hino? Cantemos o hino Cantai Alegremente. Canto de
Amado irmão, amada irmã, qual é a motivação do cristão para viver? Qual é a motivação do cristão para ofertar? Para nos auxiliar nessa meditação, vamos utilizar uma história, uma situação. Imaginamos o seguinte: nós estamos voltando do médico e nós recebemos uma notícia profundamente assustadora. Uma cirurgia é necessária para salvar a vida de um ente querido, de um filho nosso, de um pai, da mãe ou do nosso cônjuge, um ente que nós amamos muito. Essa cirurgia tem que ser feita com urgência. Ela precisa ser feita em no máximo 24 horas. O tempo está correndo contra nós. Temos no máximo um dia para fazer essa cirurgia. Senão corremos o risco de perder este ente querido. Só que há um detalhe. O médico que vai fazer esta cirurgia, este especialista, ele não atende pelo SUS. Tem que ser algo feito particular. Nós temos que pagar por isso. Então, nos é sugerido de entrarmos com uma ação judicial. Mas nós temos só 24 horas para fazer a cirurgia. Nós não temos tempo para isso. O que vamos fazer? E o pior é que a nossa família não tem condições de pagar todo o valor da cirurgia. Nós ligamos para os nossos amigos, para os nossos parentes, até aqueles mais distantes, pedimos um dinheiro emprestado, falamos de tudo o que está acontecendo, e mesmo assim, com o pouco que cada um pode nos dar, ainda está muito longe do valor que nós precisamos para fazer essa cirurgia urgente. Então, o desespero começa a tomar conta de nós. Mas algo surpreendente acontece. Aparece um amigo que conhece o nosso drama familiar e então ele financia todo o procedimento. E a alegria, a gratidão toma conta de nós. E nós prometemos então pagar tintim por tintim. Mesmo que sabendo que para a gente conseguir fazer isso, nós vamos precisar viver ainda durante muitos anos e não vamos poder gastar o nosso dinheiro com mais nada além do que pagar essa dívida. Pensemos nessa história. Se isso acontecesse com você, que sentimento que iria tomar conta de você referente a este amigo que apareceu do nada e que te ajudou, pagando tudo e assim preservando a vida da pessoa que você tanto ama? Que sentimento iria tomar conta de você? Você iria sentir gratidão ou descaso? Iria ter reconhecimento ou indiferença com essa pessoa? A vida da pessoa que você ama foi salva. Como que você agiria depois disso? Assim também foi Deus conosco. Essa história aconteceu com cada um de nós em nossas vidas. Não foi pouca coisa que Deus fez pela humanidade. Não foi pouca coisa que Deus fez por mim, por nós, por você, pelos nossos familiares, pelo mundo inteiro. E o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nos ajuda a ver isso. Vamos ler este texto? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E aqui nós vemos qual é o desejo de Deus para a humanidade. Aqui diz: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Agora eu sugiro para vocês, para nós fazermos um exercício, que aqui onde aparece todos, nós substituirmos pelo nome dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos pais, enfim, daqueles que nós amamos.
Eu vou fazer aqui o exercício colocando o nome dos meus filhos, da minha esposa, da minha mãe, da minha sogra. Faça aí em sua casa também este exercício. Deus quer que a Franciele, o Rafael, a Fernanda, a Granilda, a Mirna sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Assim, desse modo, com esse exercício, nós nos apropriamos da palavra de Deus. Ela começa a fazer mais sentido para nós. Faça esse exercício. E assim a gente vai conseguir ir compreendendo melhor a palavra de Deus. Um outro texto que é bom de nós lermos e fazer um exercício parecido com esse é o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Um texto muito conhecido, talvez você saiba até de cor. João 3,16, onde diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Observem que logo no começo do versículo nós temos o mundo. Agora pense nos seus filhos, nos seus pais, no seu cônjuge, as pessoas que você ama, seus colegas de trabalho, seus colegas de estudo, enfim, todas as pessoas que estão à tua volta. São essas pessoas. Estão inclusas aqui neste texto. E não só elas, mas também as milhares de pessoas que você ainda não conhece e que precisam saber que Deus ama a todos nós. E que por causa de Cristo há esperança em meio a notícias de morte, com as quais nós convivemos diariamente. Ainda mais esse ano que nós temos esta pandemia, que aqui, às vezes, parece que está passando, mas ficamos sabendo que lá, em outros locais do mundo, ela está voltando ainda mais forte. Quando pensávamos que estava passando, parece que vem com mais força ainda novamente. E assim o risco de perdermos a nossa vida está batendo a porta ainda mais. Martinho Lutero, muitas vezes, foi firme quando descreveu o propósito da vida do cristão. Nós podemos utilizar um texto de Lutero no qual ele explicita isso. Diz assim: nós vivemos neste mundo por nenhuma outra razão ou propósito senão ajudar outras pessoas. Se não fosse assim, seria melhor Deus tirar nossa respiração e nos deixar morrer tão logo tenhamos sido batizados e começamos a crer. Porém, Ele nos deixa viver para que nós possamos conduzir outras pessoas à fé, para que Deus faça com elas o que fez por nós. Seja aqui Lutero, então, nos lembra o propósito da vida do cristão. Ele nos lembra que Deus, então, ao nos trazer para dentro da sua família, ao nos unir em Cristo Jesus, Ele nos deixa aqui ainda neste mundo, com um objetivo em comum. Todos nós temos um objetivo em comum. Todos os cristãos, todos os filhos de Deus, após serem unidos com Cristo Jesus na morte e ressurreição, permanecem ainda aqui no mundo por um tempo, destinado por Deus, com uma função, com um propósito. E esse propósito, como Lutero nos mostra, é de ir e anunciar Cristo às outras pessoas, para que elas também tenham a cura contra a morte eterna. E nós temos dois textos de Romanos que também nos mostram a real situação do ser humano. Mostram por que nós devemos ir e anunciar essa mensagem às outras pessoas. Nos lembram por que nós precisamos ser batizados, ser ligados, conectados a Cristo Jesus. O primeiro texto, então, é Romanos, capítulo 3, versículo 3,
Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, onde Paulo nos diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. E também o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus. Aqui Paulo nos lembra que todos nós temos essa doença, temos esse mal e todos nós precisamos passar por essa cirurgia de urgência, essa cirurgia em menos de 24 horas. A nossa vida eterna depende disso, a nossa existência para todo sempre depende disso. E Deus providenciou, então, tudo o que nós precisávamos para que essa doença fosse retirada de nós. E assim, então, a nossa existência eterna fosse preservada. Quem pagou essa conta, quem é esse amigo que veio até nós e pagou essa conta, foi Cristo Jesus. Pensemos, então, o que seria de nós sem o mas nesses dois textos. Muitas pessoas dizem que não querem saber da igreja, pois só se sentem culpados. Pessoas que então prestaram apenas atenção na primeira parte desses textos. Mas esses textos nos mostram a nossa real situação perante Deus, que é desesperadora, mas não para aí. Tem um mas, tem uma segunda parte. O que seria de nós sem o mas nesses dois textos? Você prestou atenção no mas, a diferença do mas nesses dois textos que nós lemos há pouco? Vou ler novamente eles para você. Então aqui o texto de Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Essa é a parte que nos deixa aflitos. Mas não termina aí, continua o texto. Mas, veja a diferença que vem agora depois do mas. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Ele nos mostrou a nossa real situação perante Deus, que é desesperadora. Mas não parou aí. Mostrou que nós temos a solução. Ele nos tira do desespero e nos dá a paz, nos dá a salvação em Cristo Jesus. E agora o texto de Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós também vemos a diferença do mas, do amor, do poder de Deus em nossas vidas. Ele nos lembra que o salário do pecado é a morte. E assim a gente se lembra, então, que desde o momento que a gente está na barriga de nossa mãe, nós já podemos morrer. Aqui chamamos de aborto. Ali nós já podemos morrer. Então nós somos concebidos em pecado. Não há quem se livre disso. Mas Deus não nos criou para a destruição. Não nos criou para nos ver sofrer, mas nos criou para vivermos com Ele para todo sempre. Uma vida boa, alegre e feliz. Por isso que temos o mas. Temos um presente de Deus, um presente gratuito de Deus, que é a vida eterna, que nós temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, as pessoas que não gostam de ouvir falar de igreja, porque a igreja para eles só faz com que eles se sintam ainda mais culpados, essas pessoas elas ainda não compreenderam, não prestaram atenção na real mensagem da igreja. Prestaram atenção apenas em uma parte da mensagem, não no todo. Faltou ainda o principal, a boa nova. Faltou o mas. Não deixe que esse mas falte em sua vida também. Não deixe de ver o que Deus continuou a fazer por você.
Você não ficou apenas na situação da cirurgia, igual naquela história que a gente usou para refletir no começo. A gente não ficou apenas sabendo que temos menos de 24 horas para fazer a cirurgia. Nós também ficamos sabendo que veio um amigo até nós e pagou tudo, a cirurgia foi feita e ficamos livres deste mal. Ficamos livres da morte eterna. Não se esqueça disso. E o texto de Efésios que nós lemos lá no começo do nosso estudo, ele também nos ajudou a ver isso. Ele também demonstrou isso. Não sei se você prestou atenção nesses dois pontos da nossa real situação para com Deus. Nós podemos ver a primeira parte nos versículos 1 e principalmente na parte final do versículo 3, no texto de Efésios 2, 1 a 10. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 3. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Agora o versículo 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Principalmente essa parte final do versículo 3 aqui, nos lembra a nossa real situação perante Deus. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Nenhum de nós está livre deste mal. Nenhum de nós está livre da morte. Essa é uma das certezas que a gente tem na vida, como a gente brinca. Só que o texto não parou aí. Há uma solução desta coisa que não temos como evitar. Há uma solução. Isso nós vemos nos versículos 4 e 5 e depois 8 e 9. Vamos ler esses versículos também? Temos aí a ação do mas de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. E agora versículos 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. E assim, amados irmãos, reitero que esse amigo que veio até nós e nos ajudou pagando todo o valor para que essa cirurgia seja feita, foi Deus. Deus veio ao nosso encontro, sabendo da nossa real situação, do nosso desespero, e pagou tudo aquilo que era preciso para salvar a vida. E Ele fez isso como? Enviando o seu amado Filho Jesus Cristo para vir ao mundo, nascer, morrer e ressuscitar em nosso favor, pagando assim uma conta impagável para nós. E nós vemos que Jesus, então, que Deus pagou essa conta para nós, no texto de João, capítulo 19, versículo 30, onde diz: quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Esse texto ele nos narra a morte de Jesus. Jesus, então, cumpriu tudo aquilo que era necessário. Ele pagou tudo aquilo que era necessário para que fôssemos curados da nossa triste situação. E assim nos desse a cura, nos ajudasse a preservar a nossa vida. E outro texto também que nos ajuda a ver essa ação de Deus é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, no qual lemos: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida
correta. Mais uma vez é reafirmado que Jesus pagou o preço necessário para preservar a nossa vida. Morremos para o pecado em Jesus. E agora nascemos para uma nova vida. Isso é narrado em muitos casos, quando uma pessoa estava correndo risco de vida, a morte era certa, e então ela teve a cura. Então ela conseguiu ter a sua saúde de volta. E assim ela diz que tem uma nova vida, uma segunda chance. Assim foi com cada um de nós também, a partir do momento que nós fomos unidos com Cristo Jesus. Nós temos ali a oportunidade de uma nova vida. Nós nascemos de novo, nascemos no Espírito, nascemos para ter uma nova vida. Então, vivamos esta nova vida que Deus nos concede em seu amor em Cristo Jesus. E agora, como que nós agimos diante daquele que pagou a nossa conta? Como que nós vamos agir como Ele? Como que nós vamos demonstrar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento? Ou vamos ser indiferentes? Não vamos mostrar descaso com isso. Tem um texto que nos ajuda a ver como que nós então agimos com aquele que veio e pagou a nossa conta. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 6, nós tínhamos lido antes o versículo 4, agora vamos ver em que contexto está esse versículo 4. Nós vamos ver o que rodeia o versículo 4. Ele nos ajuda a ver como que nós devemos agir com este que veio ao nosso encontro, nossa situação desesperadora, e nos ajudou, pagou a nossa conta. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Então é desta forma, amados irmãos, que nós devemos agir com este ser maravilhoso, com esse amigo maravilhoso que veio ao nosso encontro e que nos ajudou quando não víamos mais nenhuma saída. Devemos agir com gratidão, com reconhecimento. E fazemos essa gratidão, então, por meio de orações, pedidos, súplicas, ações de graças em favor de Deus, a Deus em favor de todas as pessoas. Ir e levar essa boa nova às outras pessoas. Mostrar às outras pessoas que esse bom amigo veio na vida delas também, auxiliou a elas também. Elas também tiveram a cura frente à morte. E no último versículo do texto de Efésios, que nós lemos no começo, no versículo 10, ali Deus então nos mostra para que Ele nos criou. Depois que Ele nos deu a nova vida, para que Ele quer que a gente ainda fique aqui? No final do versículo Ele nos diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ele nos criou, repito, Ele nos criou para quê? Para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. E uma das grandes obras que nós podemos fazer enquanto nós estamos aqui ainda neste mundo
e assim reconhecermos a ação de Deus em nosso favor, agirmos com gratidão a Deus, é fazer o nosso melhor para que o Evangelho, a boa nova de que todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, chegue a mais e mais pessoas. E é aí que entra a mordomia cristã. Como é que nós e nossas famílias temos utilizado os bens materiais que Deus nos tem dado, nos tem emprestado, para que mais e mais pessoas venham a conhecer Jesus, creiam em Jesus e sejam salvas da condenação eterna? Para que a gente possa responder essa questão, nós precisamos nos lembrar de 4 coisas muito importantes. A primeira dessas coisas é que Deus é o dono de todas as coisas. Foi Ele que fez tudo, tudo é dele, e Ele nos concede em amor, em graça. A segunda coisa é que nós somos apenas administradores, apenas mordomos dos bens do Senhor, apenas mordomos das coisas de Deus, administradores das coisas criadas por Deus e que Ele nos concede. Terceira coisa importante, que a Igreja de Deus precisa dos bens materiais para proclamar os bens espirituais. A Igreja está aqui neste mundo. E aqui neste mundo, para que a gente possa ir visitar alguém, para que a gente possa ir dar culto em uma localidade, para que a gente possa ter um momento de culto, para que a gente possa ler a palavra de Deus, entoar hinos, nós precisamos ter bens materiais na igreja. E para isso nós precisamos de dinheiro para comprar as coisas. A igreja, ela tem alguma ajuda que ela não precisa pagar alguns impostos. Mas a grande maioria dos impostos a igreja precisa pagar. Quando nós compramos um material para a construção da igreja, para a reforma da igreja, nós pagamos os impostos que ali tem. Quando a igreja então abastece o carro pastoral para ir fazer visitas, para ir dar culto em outros locais, e paga os impostos que tem também no combustível. Quando compra um carro, enfim, quando nós compramos um teclado, as velas, culto, quando nós compramos as Bíblias, os inários, o data show, nós pagamos os impostos ali também. Então a igreja precisa dos bens materiais que Deus concede a cada um de nós, para que ela possa fazer o seu serviço aqui neste mundo. Isso a gente pode se lembrar ali quando Deus então falou para o povo construir um tabernáculo para Deus, quando o povo ainda estava no deserto, nos 40 anos do deserto. Deus disse, eu vou precisar que vocês me deem isso, isso e isso. E todas essas coisas que Deus pediu do povo, Deus já tinha dado ao povo. Assim também é com as nossas ofertas, com a nossa mordomia. Deus só pede de nós aquilo que Ele já nos deu. Ele não pede algo que nós ainda não temos. Aquilo que nós já temos e que não vai fazer uma falta para nós. Nós podemos dar e continuar a viver a nossa vida tranquilamente. E o quarto ponto, que é um grande desafio para nós. Nós devemos amar o doador das dádivas e não as dádivas. Nós devemos amar a Deus e não as coisas que Ele nos dá. Nós devemos valorizar, ser gratos às coisas que nós temos, mas não colocar isso acima de Deus. Isso é o que nós aprendemos no primeiro mandamento, que nós já estudamos aqui este ano. Se você não se lembra muito bem, quiser dar uma revisada, é só depois aqui na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube, você procurar lá o nosso estudo do primeiro mandamento. E nós vimos então a importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Muitas pessoas caem no erro de dizer, não, olha, minha vida espiritual é uma coisa, a vida material é outra. Mas você não está então cumprindo o primeiro mandamento. As pessoas acham, não, Deus não entra na minha vida financeira. A igreja não tem que falar de dinheiro. Mas então o dinheiro está no mesmo local, na mesma altura ou ainda acima
do que Deus em sua vida. Você não está cumprindo o primeiro mandamento. Então, Deus também entra na nossa vida financeira. E em primeiro lugar. Essas 4 coisas são importantes para meditarmos sobre como estamos exercendo a mordomia cristã. Não olhando para o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer, mas olhando unicamente para nós e nossas famílias. Será que nós temos feito tudo o que era possível? Nós temos ofertado realmente tudo aquilo que nós realmente podemos para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa boa nova em Cristo Jesus? Tem um dito de Lutero que nos ajuda a refletir nisso. Ele diz: uma vez que o cristão conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, seu coração é permeado por Deus. Por isso, agora ele está ansioso para ajudar a cada um a receber os mesmos benefícios, pois seu maior prazer está neste tesouro, o conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo é o maior tesouro que nós temos aqui neste mundo. Não tem dinheiro neste mundo que pague isto. Esse é o nosso maior tesouro. Pela graça de Deus, nós temos o privilégio de poder dizer: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Por isso que Lutero, com outro dito, nos ajuda a aprofundar ainda mais isso, a dar ainda mais valor a isso, nos dizendo: depois que ficamos sabendo que conhecemos a Deus em seu Filho e recebemos o perdão dos pecados e o Espírito Santo, que investe nossos corações com alegria e com a paz da alma, fazendo com que olhemos com desdém para o pecado e a morte, o que ainda precisa ser feito? Vai e não fica calado. Você não é o único a ser salvo. O restante das pessoas também deve ser salvo. Então, amados irmãos, esse estudo procurou nos mostrar isso. Não ficarmos calados, mas a irmos e anunciar a boa nova, que existe um amigo que vem até nós, que sabe da nossa real situação e que Ele quer ajudar a preservar a nossa vida, a vida dos nossos entes queridos, daquelas pessoas que nós amamos, e quer nos ajudar a vivermos juntos para todos sempre, livres desse mal, dessa doença que nos leva à destruição. Ele nos criou para vivermos para sempre e os nossos vínculos com as pessoas nos mostram isso, né? Que o nosso vínculo não se restringe aos poucos anos que nós temos aqui nessa vida, mas são vínculos que nos fazem querer viver para sempre, termos a companhia dessas pessoas para sempre, pois foi para isso que Deus nos criou, para vivermos para sempre. E Deus fez com que a sua vontade fosse cumprida, de que nós vivêssemos para sempre. Por isso Ele nos enviou Cristo Jesus. E Ele quer que todas as pessoas vivam para sempre. Por isso vamos, não fiquemos calados, mas vamos e sirvamos a Deus com tudo aquilo que Ele nos deu, com a nossa vida, com o nosso tempo, com nossos dons, com os nossos bens, para que mais e mais pessoas recebam essa boa nova. Façamos uma oração para encerrar esse nosso momento de estudo. Façamos esta oração em conjunto. Querido Pai Celeste, muito obrigado pela imensa riqueza que o Senhor me deu, criando em meu coração a fé em Jesus, por obra do Teu Espírito Santo. Obrigado porque através de Jesus eu tenho consolo, mão estendida nos momentos difíceis da vida e Sua presença, paz, perdão e salvação eterna. Em nome dEle, meu bom pastor. Amém.